Olá, meu nome é Luiz Carlos Aida, sou paranaense de nascimento e adotei o município de São Bernardo do Campo como meu próprio município há mais de 30 anos. Sou casado com Magali, tenho 5 filhos, sou formado em Direito e em Pedagogia e venho até aqui me apresentar a você como candidato a vereador em São Bernardo do Campo. Portanto, minha disposição é trabalhar e usar como vereador uma ferramenta a seu favor, a favor do município e a favor deste povo que me acolheu e que me recebeu com braços abertos. Bem, em São Bernardo eu fui coordenador de área do gabinete do prefeito Dr. Maurício Soares e posteriormente eu fui também do gabinete do prefeito Dr. William Dipp. Na administração Dr. Maurício Soares, eu o representava no Conselho Curador da Fundação Criança. Anteriormente era FUBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor de São Bernardo do Campo, que atendia a criança e ao adolescente não só albergando, mas também fazendo a política da criança e do adolescente no município. Tive o privilégio, portanto, de representar o prefeito e interagir junto a esta fundação. A fundação me dediquei em torno de 16 ou 18 anos como membro do Conselho Curador, presidindo, ora substituindo a diretoria executiva em favor da criança. E posso dizer-lhe com toda segurança que se hoje, mais tarde, ela mudou de FUBEM para a Fundação Criança, que hoje existe no município e é reconhecida no município e até fora, internacionalmente conhecida, graças exatamente ao meu trabalho e à minha dedicação. É que ela existe e aí está fazendo o seu trabalho. Meu maior empenho, portanto, é em relação à criança e o adolescente. E mais tarde, na administração do Dr. Dipp, representando-o também na fundação, nós acabamos criando um trabalho que atende hoje a mais de 400 jovens anualmente, que é o Rotativo Cidadão. Em tendo êxito como vereador, conseguindo a minha eleição, e eu acredito que vou consegui-la, ainda no meu coração, meu maior empenho, minha maior dedicação será ainda voltado para a criança e o adolescente. Meu maior tempo, minha maior dedicação nesse município foi exatamente nesta área, criança e o adolescente. Então, nesse aspecto, em sendo vereador, com certeza vou me dedicar à questão da escola, por exemplo. A criança hoje passa um período pela manhã ou pela tarde. Ora, por que não a criança estar todo dia tendo formação, educação? E eu vou estar nessa direção, fazendo com que a criança permaneça todo dia. Outra questão, por exemplo, e que é algo ainda grave no nosso município, é a questão das creches. Hoje, as mães, para complementação do salário, elas também têm que trabalhar. E aonde deixar os seus filhos? Tem que existir um número maior de vagas nas creches, ou criação de novas creches, para que possa a criança ficar ali e a mãe possa, de forma descansada e tranquila, ela ter a sua atividade profissional. Estarei trabalhando, portanto, no sentido de aumentar o número de creches dentro da cidade. Há também outras necessidades na questão, por exemplo, da saúde. Hoje, a atual administração tem aplicado recursos enormes, mas ainda há que se rever determinadas coisas. Por exemplo, na questão do pronto-socorro que existia em alguns bairros e que nós entendemos de que alguns deles precisam voltar a existir, serem reativados. Nós estaremos trabalhando nesse sentido, buscando junto à população, identificando aonde de fato haja ainda essa necessidade e procurar junto à administração reativar os postos
portanto, de pronto-socorros dentro de nossa cidade. Existem outros projetos que nós iremos, com o tempo, estar apresentando a vocês. Uma das coisas essenciais hoje é a questão da educação. Entendo que a educação é algo que poderá definir o futuro, portanto, dessa criança, do adolescente, do adulto. A educação é fundamental para todos nós. Um país que não investe na educação tem um povo, portanto, subserviente, um povo sem perspectiva do futuro. Uma das coisas dentro da área da educação é a questão da distribuição dos recursos que hoje estão disponíveis. Desde a questão da sala de aula, dos recursos didáticos, da questão dos equipamentos, do espaço físico. Então, há na cidade céus que foram criados, mas há um monte de escolas dentro da cidade que daqui a um pouco não tem recurso para a questão da troca de uma lâmpada. Às vezes a questão do espaço físico, pintura, o piso, a questão da alimentação, do suprimento alimentar das crianças. Então eu entendo que na área da educação não é só a questão pedagógica, do ensino, mas a questão do atendimento, do alimento, do recurso. Há escolas que ora têm equipamento para informática e não tem o professor especializado para educar e formar as crianças, os jovens desta área. Há outras escolas cujos equipamentos obsoletos, ultrapassados. Então tem que ser revisto e, consequentemente, a questão, portanto, da aplicação destes recursos. Outra coisa também é no que diz respeito às condições de trabalho do próprio profissional. É necessário que haja um cuidado maior em relação hoje aos nossos professores, no sentido do ensino, da formação. Nós temos profissionais capazes e que daqui a um pouco não se sentem incentivados, otimizados, dado a falta de atenção quanto a este profissional. Portanto, nosso interesse é de que haja o profissional sendo também zelado, cuidado, revisto determinadas políticas com respeito à questão deste profissional dentro do nosso município. E há outras indicações que nós temos e que no futuro poderemos colocar para apreciação de vocês. Hoje, os nossos municípios da região do ABC, obviamente que muitos deles hoje estão investindo muito mais na prestação de serviços. Há uma necessidade e, sem sombra de dúvida, hoje, mais do que nunca, das prefeituras investirem na questão do desenvolvimento econômico. E uma das coisas que eu vou estar lutando e batalhando é para diminuir o tempo para que uma empresa possa conseguir a sua licença de funcionamento e seu alvará. É um verdadeiro sacrifício. O poder público tem que facilitar e não dificultar. Se alguém quer investir na nossa cidade, se alguém quer montar um negócio e, consequentemente, vai trazer lucros para o nosso município, seja impostos, mas na geração de novos empregos, nós temos que procurar meios para facilitar e não dificultar. Recentemente, inclusive, eu estive lendo um artigo na Folha de São Paulo, onde o artigo abordava, e aí mais especialmente, para que um estrangeiro, diz o texto, para abrir uma empresa no Brasil, um estrangeiro enfrenta 21 etapas e pode ter de esperar 180 dias. Gente, não se justifica isto. Se um estrangeiro, por exemplo, vem a São Bernardo do Campo, eu quero que ele rapidinho preencha as necessidades legais, mais rapidamente,
sem tanta burocracia, sem tanto sacrifício, e ele abre a empresa que vai gerar impostos, que consequentemente irá dar possibilidade ao executivo, ao prefeito realizar novas obras e abrirá oportunidade de novos empregos que nós tanto carecemos. Meu objetivo, portanto, para o desenvolvimento econômico é facilitar, primordialmente facilitar a abertura, as licenças e a obtenção de alvarás para novas empresas, para novos negócios. Quase que semelhantemente à questão da obtenção de licença e de alvará de funcionamento de uma empresa, no que diz respeito também às instituições de atendimento social, elas sofrem também no que diz respeito para que elas funcionem. Elas têm que percorrer vários organismos dentro da nossa cidade, que são conselhos, para que elas possam funcionar. Eu não sou contrário de que haja uma fiscalização e um acompanhamento, portanto, por parte das autoridades do município. Mas, se existem pessoas, instituições que querem, que desejam fazer o trabalho social, por que não o município facilitar esse trabalho? Fazer com que as instituições, elas, portanto, sejam ajudadas para que elas tenham o seu alvará de funcionamento, para que elas desenvolvam o trabalho social no município. Eu fui advogado em algumas situações, criando estatutos, ajudando algumas instituições. Não é fácil. No entanto, por que não facilitar? E com certeza, sendo vereador, eu vou procurar facilitar o trabalho destas entidades sociais. Outra coisa também, dentro do município, eu creio que hoje é uma questão social grave e eu estarei procurando promover a regularização fundiária no município. O nosso município, e assim como alguns municípios do ABC, há muita gente que vive em áreas, no entanto, eles não têm o documento de propriedade daquele pedaço, daquele espaço onde eles vivem. Consequentemente, isso traz e gera consequências na vida desta família, dessas pessoas. Como vereador, eu vou procurar fazer com que esta situação seja regularizada dentro do nosso município. E não são poucos os bairros que hoje existem e que felizmente muitos deles hoje estão pavimentados, muitos deles têm a água encanada, o esgoto, mas muitos ainda precisam de melhorias e, em especial, a regularização fundiária. E esta é uma das minhas propostas e eu vou estar trabalhando nesse aspecto. Primeiro é uma questão, ao lutar pela questão da saúde, é um direito de cidadania. Todos devem ter, portanto, o direito a serem tratados e dignamente. Recentemente, um pastor me procurou dizendo de que um membro da sua igreja estava tendo problema de saúde e, consequentemente, ele não tendo um seguro-saúde, depende única e exclusivamente, portanto, do serviço de saúde da cidade. Mas e quem disse que ele estava conseguindo o exame médico e mesmo a internação? Meu objetivo como vereador é que estas pessoas, este cidadão, este munícipe e outros tantos, eles sejam tratados de forma mais digna, eles possam ter a tranquilidade de ter assistência do município. Eu sei que isso é caro, eu sei que isso é difícil para um prefeito, para os municípios, para o Estado, mas não é impossível. Tanto dinheiro gasto em outras coisas, por que não canalizar
na questão da saúde, na questão da educação, na questão da segurança. Então estarei lutando para que o cidadão, para que o município, ele possa realmente ter uma assistência mais digna. Outra coisa, eu sei que hoje há bairros que os prontos socorros foram desativados. Eu estarei verificando um a um. Há munícipes que têm me procurado e têm dito que, sendo vereador, deve procurar reativar este posto, este pronto-socorro. Eu, na medida do possível, estarei fazendo um estudo e verificando realmente caso a caso, e aqueles que se justificarem, com certeza, eu estarei levantando isto como uma bandeira para que possa ser reativado determinados prontos socorros dentro do nosso município. No segmento religioso, tanto quanto na questão da obtenção de alvará para o funcionamento de uma empresa, de um negócio, as igrejas também passam e têm problemas em relação à obtenção de alvará. Até recentemente eu estava lendo uma matéria na Folha de São Paulo, onde na capital há uma igreja, Assembleia de Deus, que resolveu apoiar um dos candidatos a prefeito na capital. E uma das coisas que o presidente dessa instituição tão grande no país colocou é a questão da simplificação para obtenção de alvará. Gente, eu não acho que a prefeitura tem que fazer vistas grossas aos espaços físicos onde funciona ou funcionará uma igreja. Mas deve o poder público facilitar, uma vez que uma igreja promove a paz, a concórdia, que leva a transformação, regeneração de pessoas, é a libertação do viciado, do alcoólatra, ela promove o bem. Então, nesse aspecto, com certeza eu estarei trabalhando para que as igrejas tenham a facilidade de obtenção dos seus alvarás. E outra coisa, a questão da isenção também. Muitos não têm esta informação. Então, nós iremos procurar fazer com que cada dirigente de uma igreja tenha uma informação correta e possa ter a isenção de tributos. Uma outra coisa também, que eu luto comigo mesmo, não posso compreender o porquê que espaços públicos no nosso município, que ficam muitas vezes fechados, não possa ser utilizado pelas instituições religiosas ou outras instituições que prestam relevante serviço no nosso município. Entendo que estes espaços devem ser facilitados o seu uso e, é claro, tendo um grau de responsabilidade e compromisso por parte da instituição que venha usar. Então, como vereador, eu quero garantir o acesso aos espaços públicos para a realização de grandes eventos, ações sociais, ou mesmo, eventualmente, uma entidade religiosa, ela que venha utilizar, tendo como finalidade a cultura e o crescimento. Outra coisa também, sendo vereador, com certeza, isso eu assumo de pronto, até mesmo tendo em vista a minha formação cristã evangélica, é combater leis que venham ferir o princípio constitucional de livre culto e dos valores cristãos, como a família, por exemplo, que ultimamente vem sendo atacada, vilipendiada, e eu estarei como voz me levantando dentro do município para abençoar, para proteger a família, que é muito importante. Outra questão moral e outras coisas que eventualmente possam afetar a questão família, como vereador, assumo o compromisso realmente de estar lá como voz a favor da família, a favor da moral,
dos bons princípios que possam construir, que possam dignificar a todos nós enquanto pessoas.